Com relação à CPI popular, a Comissão Popular de Inquérito, como eu disse, então nós temos duas frentes. Nós temos uma grande mobilização de vários movimentos sociais que, em algum grau, já estavam vinculados à discussão do aumento da tarifa, que começaram a se articular no período das grandes manifestações, né, durante a jornada de junho. Esses movimentos começaram a se encontrar em vários espaços, no Fórum de Lutas, que acontece lá no IFIX, na rua, no Ocupa Câmara, enfim, vários desses espaços que foram surgindo ao longo das jornadas de junho. Esses movimentos sociais começaram a se encontrar e conseguiram sustentar um foco de luta, que é a questão, num primeiro momento, do aumento das passagens. Num segundo momento, a questão da CPI passou a ser considerada estratégica também, porque a gente sabe que uma CPI com um controle popular, ela pode de fato enfrentar esse modelo de transporte que está aí, pode apresentar uma alternativa concreta para a sociedade. E mais à frente a gente já começa a ver iniciativas que eu considero bastante interessantes, que são de tentativas e conversas, articulações, enfim, de construção de um movimento pela tarifa zero. Eu acho que isso é um grande potencial que a gente tem hoje no Rio de Janeiro. Nós temos muitos dados concretos que a gente pode caminhar para isso. E temos uma massa crítica muito interessante vinda dos movimentos sociais. Então eu acho que esse é o grande fruto, que mesmo que essa CPI a gente não consiga, na institucionalidade, a gente não consiga uma vitória total, eu acho que o fato de esses movimentos estarem se encontrando e o fato desses movimentos estarem amadurecendo para essa pauta, acho que já é um grande ganho para a sociedade, já é um grande ganho para a luta política no Rio de Janeiro, dada, né, o caráter estratégico do transporte, da mobilidade para toda a população, enfim, para todas as pessoas. Então, nesse circuito, nós temos esses movimentos, por exemplo, esses coletivos de artistas que têm organizado várias esquetes, várias encenações, várias até brincadeiras, né, brincadeiras muito sérias, como Ocupa Ônibus, o enterro dos políticos aqui na Cinelândia. Teve uma missa de sétimo dia da CPI. Exatamente, teve o enterro semana passada e ontem ou anteontem teve a missa de sétimo dia desses políticos aí, chapa branca, base governista. A iniciativa do Baratox também, o casamento da Dona Baratinha, enfim, várias iniciativas que, com muito bom humor, fazem uma afronta direta a essa parcela da classe dominante que oprime a gente a partir do sistema de transporte. Mas essa mobilização ela está cada vez mais convergindo para aquilo que eu falei também, que é a questão da análise técnica. A gente, nessas conversas, nesses espaços, a gente está tentando desenvolver linguagens para que a gente possa traduzir essa linguagem extremamente técnica, extremamente complicada de se compreender, que é a linguagem, né, da engenharia de transportes, enfim, do planejamento. As planilhas. As planilhas, as tais famosas planilhas de custo, para que a gente possa traduzir isso, transpor para uma linguagem que possa ser acessível a todos. Para fazer isso, a gente então está contando com essa colaboração de vários órgãos da área técnica, da área de economia, principalmente da área de engenharia. Vários profissionais estão se mobilizando para ajudar a gente na análise desses documentos. E eu acredito que daqui para o final de setembro, talvez início de outubro, a gente já consiga ter algumas atividades nesse sentido, que aliem tanto essa questão artística desse enfrentamento do sistema, né, por esse viés mais lúdico, mais criativo, quanto a produção de materiais, informações, relatórios que possam demonstrar claramente como que essa engrenagem está funcionando para o benefício, né, para a garantia de privilégios a essa casta que se formou em torno das empresas de ônibus. O que eu tenho já de notícia é que me parece que no dia 26, agora tem até que ver se essa agenda se mantém, porque a agenda dos movimentos estava acompanhando a agenda da CPI oficial, né? O enfrentamento se dava exatamente nesse tempo. A gente estava tentando acompanhar o tempo da CPI oficial Chapa Branca para organizar também as atividades. Mas eu ainda não tive nenhuma informação se essas atividades que estavam previstas vão continuar ocorrendo. Me parece que no dia 26 tem uma atividade aqui na praça com uma encenação, mas eu não sei ainda nem se vai ter, nem como vai ser. Eu só sei que estava se prevendo alguma coisa nesse sentido.
para além disso, a gente está tentando programar também algumas reuniões com esse corpo técnico que está se aproximando da gente, que já se aproximou, na verdade, para encaminhar algumas questões sobre a investigação. Né? Nesse sentido, além dos documentos que a gente já recebeu do Tribunal de Contas do município, a gente está com a expectativa de, ou no final de setembro ou no início de outubro, a gente realizar uma diligência, e aí os vereadores do PSOL aqui estão à frente disso. O Eliomar já encaminhou um ofício para a Secretaria Municipal de Transporte solicitando uma série de dados e informações sobre o sistema de transporte que até hoje não apareceram. Só para refrescar a memória de quem estiver assistindo, no dia que o Eliomar protocolou essa CPI lá na mesa diretora da Câmara, se não me engano foi no dia 26 de junho desse ano, foi logo depois das grandes manifestações, no mesmo dia que o Eliomar protocolou, o prefeito Eduardo Paes chamou uma coletiva de imprensa, obviamente para tentar esvaziar a CPI, para tirar a CPI do cenário da mídia corporativa, e ele prometeu uma auditoria internacional na licitação de 2010, ele prometeu criar uma comissão de notáveis, de especialistas para avaliar o sistema de transporte, ele prometeu criar o Conselho Municipal de Transporte, com participação da sociedade. Com participação da sociedade e tudo mais. Ele prometeu criar um portal da transparência da mobilidade. E o que temos hoje? Essa auditoria ninguém sabe, ninguém viu. O que está acontecendo, se já foi contratado, se já foi indicada a auditora. Ninguém tem notícia disso e nem ele voltou a público para se manifestar sobre isso. A tal comissão de notáveis, a gente teve informações que ela foi montada, teve um decreto do prefeito que convocou essa comissão, mas até hoje não se sabe qual a composição dela, qual o escopo de trabalho dela, se ela já teve alguma reunião, se já tem algum relatório. Já tem quase 3 meses isso, né? Se não me falha as contas, já tem pelo menos uns 2 meses e meio. E até hoje não se tem notícia do que está fazendo essa comissão do Eduardo Paes. O Conselho Municipal de Transporte foi criado por decreto, quando a lei orgânica do município, que é uma espécie de a Constituição do município do Rio, a lei mais importante, as duas leis mais importantes do município, são a Lei Orgânica Municipal e o Plano Diretor da cidade. A Lei Orgânica Municipal é explícita, absolutamente clara, que um conselho de política pública, para ser criado, ele precisa ser por projeto de lei. Por que isso? Por que projeto de lei? Porque o projeto de lei ele vem para a Câmara Municipal exatamente naquela perspectiva de você poder ter o debate público, os vereadores no seu diálogo com suas bases, enfim, quaisquer que sejam elas, e entre si, através desse debate público, seja discutida a composição, os objetivos, o caráter do conselho e tudo mais. O prefeito simplesmente criou isso por decreto, já fez uma composição que até tem algumas representações da sociedade, mas que realmente é de discutível legitimidade, e até aí não se sabe, não se tem mais nenhuma outra notícia do que está fazendo esse conselho, para que ele está servindo e o que vai ser dele. Na minha opinião, é um conselho absolutamente inconstitucional, pelo fato de estar sendo criado contra o dispositivo da lei orgânica. E, finalmente, o portal da transparência é aquela é até difícil usar uma palavra educada para qualificar, porque é aquela coisa ridícula que eles colocaram no portal da prefeitura. O PowerPoint da vida, né? Exatamente, são 3 sessões com um PowerPoint, uma planilha em formato gráfico, né, em formato JPEG, em formato de imagem, que você não tem a menor possibilidade de fazer nenhum tratamento, que também não diz quase nada de informação, e uma outra sessão com a cópia dos contratos das empresas, e aí é só os contratos, não tem os anexos, não tem o edital, não tem nada, é só a cópia, quase que uma cópia xerográfica, né, dos contratos dos 4 consórcios. Eu não sei se o prefeito sabe, mas no site cpidosônibus.com.br tem pelo menos uns 3 gigabytes a mais de informação do que esse portal da transparência da prefeitura. Não, e no próprio, você pega o Globo, por exemplo, o Globo está fazendo matérias isso para não falar de outras, sobre irregularidades de consórcios, né? Os jornalistas que têm buscado informações sobre isso, têm feito pesquisas, inclusive bastante avançadas, sobre o sistema de transporte dos ônibus, eles já têm apresentado uma série de indícios, inclusive alguns até mais graves do que o TCM levantou e apontou. É curioso notar que
depois dessa CPI Chapa Branca ter se formado, não só a Prefeitura do Rio, como seus representantes no governo, tenham entrado nesse ciclo, né, de vergonha, de deboche com a população e começado a colocar, não, nós temos probleminhas pontuais. Quem acompanhou aqui as oitivas que a CPI Chapa Branca fez, com o secretário Osório e com o ex-secretário Sansão, que atualmente é subsecretário, um cidadão comum que tenha o mínimo de conhecimento do sistema de transporte e assista o vídeo dessa oitiva, ele se sente ofendido, porque parece... Só para traduzir para o pessoal, oitiva são essas audiências, né, que eles fazem aqui da CPI dos ônibus, onde eles travam a entrada dos cidadãos. Quando muito trouxeram uma claque deles que pareciam uns bate-paus, né, pareciam uns jagunços de coronéis do interior. E nessas oitivas, ou seja, nessas audiências, é simplesmente uma conversa entre amigos, né? O membro da CPI, a partir da mesa, faz uma série de perguntas que o secretário já sabiam quais eram, já estavam com as respostas todas prontas, e os secretários e subsecretários apenas respondem aquilo que eles acham interessante. Não tem contraditório, né? Não existe contraditório, não existe solicitação de documentos que comprovem o que eles estão falando. Eles muitas vezes se contradizem, contradizem coisas que estão nos documentos oficiais. É uma coisa assim, perda completa do pudor do espírito público. Mas enfim, o nosso papel é investigar, bater a informação que ele fala, porque quando um secretário municipal vem na Câmara Municipal, numa oitiva de uma CPI, ele dá uma declaração, aquilo ali é um documento oficial, ou seja, ele está se responsabilizando publicamente por aquilo que ele está falando, e os documentos que nós temos, se comprovarem que ele falou alguma informação inverídica, ele vai ter que responder por essa inveracidade, né? essa falta com a verdade. De qualquer forma, o que a gente tem feito nesse momento, o mandato do Eliomar, é acompanhar esse trabalho ainda que precário da CPI Chapa Branca, tentar bater as informações que os secretários passam naquelas oitivas com o que os documentos dizem e reorganizar um pouco esse papel esse roteiro de investigação que a gente tinha elaborado no início, quando a gente previa que a gente pudesse ter uma estrutura melhor, o controle da CPI para poder fazer, de fato, interrogatórios que pudessem tirar alguma informação factível. Enfim, estamos adaptando um pouco para as realidades do mandato, né? O mandato tem a prerrogativa de investigar, mas ele sozinho ele tem muito menos recurso do que uma CPI teria. Então, essa fase que nós estamos agora é de essa reorientação da investigação e aumento, vamos dizer assim, a gente está focando em alguns pontos mais estratégicos para poder, ao final, pelo menos ao final desse ano, a gente ter um relatório dessa Comissão Popular de Inquérito. Acho que para ser bem, se é que deu para ser sucinto, né? Não, você deu um panorama bem completo. O panorama, eu acho que é o panorama mais completo possível, mas a gente tem ainda a expectativa de, pelo menos daqui para o final do ano, ter elementos concretos e contundentes para questionar esse modelo de transporte do Rio de Janeiro de hoje. E aí, de novo, mobilização é fundamental, mobilização de massa, mobilização pontual, mobilização artística, toda forma de mobilização é muito necessária. E a colaboração desses parceiros também é fundamental, que estão ajudando a gente a analisar esses documentos e buscar mais informações. O que está previsto para a gente nesse horizonte é isso. Tá certo, Jorge. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço e a boa oportunidade. sorte aí. Um prazer falar com os camaradas ninja. Isso aí, valeu. Um abraço.